Animal que pode proporcionar conforto e companhia. Levadas por uma necessidade de conviver com uma espécie fatal, elas ignoram a linha que separa o homem do predador. Mas algumas criaturas devem ser mantidas na natureza. De acordo com os vizinhos, ela passou 3 dias sem ser vista. Eu nunca imaginei que ela fosse chegar tão longe. Não sei o que a levou a partir para este outro patamar. Eu só consigo imaginar que algo mudou. O que eu vi foi algo que eu não desejo a ninguém. Parecia que alguém a tinha atacado com um taco de beisebol ou algo assim. De certa forma, não tinha jeito. E provavelmente ela sabia. Imagina o medo que ela deve ter sentido no momento. Ela ficou muito mal. Sangue por toda parte. Atrações fatais. Anita Finch, desejo que meu corpo seja cremado. Devolvam minhas cinzas para o deserto, que ganha vida a cada primavera. Eu quero voltar para a natureza porque ela foi minha vida. Uma coisa que amei muito. Eu vivi para admirar a natureza. Esse era meu único objetivo de vida. Minha alma não encontrará o caminho do céu se não for através do encanto da terra. Anita Finch tinha 33 anos de idade. Era formada em psicologia e começara um programa de treinamento para tratadora no zoológico de Los Angeles. Ela morava e estudava em Los Angeles, mas era na natureza dos arredores da cidade que Anita se sentia mais em casa. Eu não lembro dela feliz ou apaixonada por nada, além de sua paixão pela natureza. Ela passava noites sozinha no deserto ou ia caminhar sozinha, todo mundo sabia disso. Ela era uma pessoa muito independente, não costumava sair muito com turmas, preferia ficar mais sozinha. Anita sempre teve espírito independente. Aos 18 anos, saiu de casa. Apesar de poder pagar um lugar melhor, Anita preferiu morar sozinha em um parque de trailers de aluguel barato. Ela vivia muito sozinha. Na verdade, ela não era muito de passear ou de conversar com as pessoas, não. Poucas pessoas a conheciam no parque. Eu era uma delas. Anita evitava a companhia. Ela ficava tranquila estudando para sua formação em psicologia. Mas ela tinha outros motivos para se manter isolada. Ela não recebia amigos, não dava festas, ficava em casa com seus animais. E era isso que ela queria. Anita tinha uma paixão por répteis que poucas pessoas compreendiam. O mundo dela girava em torno de seus animais de estimação. Ninguém ia à casa dela, porque ela sabia que alguém podia contar e ela não tinha a permissão. Ela sabia disso, era muito inteligente. Anita aprendeu desde muito nova que a maioria das pessoas não entendia seu interesse por répteis.
Quando criança, crescendo em Beverly Hills, Anita tinha dificuldades de adaptação. Ela não gostava de bonecas. Ela sempre gostou de animais. Ela não tinha facilidade para fazer amigos por causa disso. Quase todos que gostam muito de répteis despertaram este gosto quando muito jovens. E eu vejo que a maioria dos que têm interesses em répteis também tem esse interesse porque os outros odeiam. E a pessoa fica sujeita a muitos insultos. Ela era provocada e assediada na escola. Ela era ridicularizada. Isso acompanha a pessoa pelo resto da vida. E ela acaba ficando na defensiva em relação ao hobby. Poucas pessoas sabiam até onde ia o abuso físico e psicológico que Anita sofreu quando criança. O trauma que sofreu na infância a levou a buscar uma formação em psicologia. Ela queria entender por que as pessoas fazem isso. Os motivos para as pessoas serem tão cruéis. Anita lutou para encontrar a resposta que procurava. À medida que foi ficando mais afastada da sociedade, suas viagens solitárias para o deserto se tornaram mais frequentes. Acho que ela se tornou uma jovem que se sentia muito triste com sua vida. E aí, talvez naquele ambiente ela se sentisse mais conectada aos animais do que a qualquer outra coisa ou pessoa. Mas Anita encontrava mais que conforto no deserto. Seu interesse inocente por répteis estava evoluindo para um forte fascínio por cobras. Anita levava do deserto criaturas que ela mantinha em casa. Mas, tendo sido ridicularizada quando criança, ela aprendeu a manter sua paixão em segredo. Isolada do mundo externo, Anita podia satisfazer seu fascínio sem medo de ser julgada. Ela criou um paraíso seguro para ela e seus répteis. Mas, apesar de sua vida isolada, Anita não podia evitar que o mundo externo penetrasse na sua casa. No último ano de psicologia, Anita viu que as pessoas podiam ser cruéis de um modo que ela nunca tinha imaginado. Nos Estados Unidos, todo ano, milhares de cascavéis são capturadas e mortas no que é conhecido como rodeio de cascavéis. Um dos maiores eventos ocorre em Sweetwater, no Texas. Era quase como o festival da matança para ela. Anita viu seu próprio passado de torturas na perseguição em massa às cascavéis. Rattlesnake skin boot, a rattlesnake gun holster, a rattlesnake cowboy tie. What does it taste like? Chicken. But you need about a whole snake to get a good meal. Isso tudo foi quase como a gota d'água para ela e o fascínio aumentou. Assim como alguma coisa dentro dela mudou. Don't worry, there's millions more rattlesnakes where these came from. Desiludida pelo que ela via como crueldade do ser humano, Anita abandonou a psicologia e se dedicou de corpo e alma à sua coleção de cobras. Ela ficou cada vez mais obcecada por cascavéis e começou a abrigá-las em segredo em sua casa. A paixão incontrolável por répteis estava se tornando seu único objetivo de vida. Desesperada para conhecer pessoas com a mesma paixão intensa, Anita entrou para o clube local de répteis. Ela ia a reuniões mensais onde os membros podiam levar seus animais. Ela me pareceu uma pessoa muito introvertida. Ela não era muito amigável e nem muito sociável.
Mas mesmo entre entusiastas de répteis, o relacionamento de Anita com suas cobras era visto como doentio. O problema, a meu ver, era que ela achava que as cobras gostavam dela. Há uma condição humana estranha que aflige as pessoas que se interessam por animais exóticos. Nós projetamos emoções e sentimentos humanos nos animais com os quais trabalhamos. O réptil pode gostar que você o alimente, mas só isso. É um animal selvagem e sempre será. Na melhor das hipóteses, ele tolera você. Mas Anita acreditava que seu relacionamento com as cobras era diferente. Ela queria fortalecer este laço e faria qualquer coisa para conseguir isso. Ela era muito inteligente. Mas ela as tirava do viveiro para treiná-las. Aí a história é muito diferente. Anita Finch transformou sua pequena casa no parque de trailers em um serpentário particular. Ela tinha meia dúzia de cobras peçonhentas, mas queria mais. O sonho dela era trabalhar para o zoológico. Ela vivia sempre falando nisso. Ela se inscreveu no programa de treinamento para tratadores no Zoológico de Los Angeles. Aqui, Anita teria acesso a cobras ainda mais exóticas, em um lugar onde seu interesse seria incentivado. Profissionais que trabalham com cobras peçonhentas operam sob diretrizes extremamente rígidas e específicas. Você faz tudo exatamente do mesmo jeito, todos os dias, e não há espaço para burlar estas diretrizes. Na sua casa, você pode fazer praticamente o que quiser, até que aconteça alguma coisa que o impeça de prosseguir. Apesar de aprender todos os protocolos corretos na privacidade de sua casa, Anita fazia as coisas do jeito dela. Ela manuseava livremente suas cobras peçonhentas todos os dias. Ela deve ter achado que poderia condicionar os animais à sua presença e assim poderia manuseá-las sem ferramentas. Mas eu disse, Anita, você está brincando muito com o perigo. Você não sabe do que esses animais são capazes. Você não pode treiná-los. Mas eu preciso fazer isso. Ela estava obcecada. Não havia mais o que fazer. Ela vivia para aquilo. Ela olhava muito calmamente para mim e dizia, está tudo bem. Não precisa ter medo, está tudo bem. Lembre-se que estes animais têm o cérebro do tamanho de um caroço de feijão. Não é um cérebro muito grande, então não aprendem muitas coisas, principalmente as cobras peçonhentas. Nós queremos acreditar que podemos ter confiança nesses animais. Nós confiamos neles e eles em nós da mesma forma. No caso de uma cobra venenosa, o mundo delas não é o mesmo que o nosso. E nunca haverá um dia em que você poderá pôr a mão no viveiro de uma cobra sem correr um enorme risco de levar uma picada. Anita não era exceção. Poucas semanas após adquirir suas cascavéis, ela foi picada. Um dia ela apareceu e eu perguntei o que era aquilo na mão dela. Ela disse que tinha sido picada, mas disse que estava ficando imune, pois não ficou doente e tinha sido no dia anterior. Cobras peçonhentas conseguem controlar a quantidade de veneno que